Simbora, meu povo! É isso aí, estamos no ar para mais de 500 cidades do nosso estado, esse estado de São Paulo pujante. E você que está conosco, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou... Fabrício Fernandes. É eu e você e eu juntinhos aqui com a gente. Quero convidá-la a participar, a mandar a sua mensagem para cá, para o Zap da população, DDD 11 96783 6666. Você pode comentar sobre os casos que nós falamos aqui, mandar reclamação da sua cidade. Olha, é o nosso canal de comunicação com você. É eu e você e eu juntinhos na nossa programação. Vem comigo na porque a notícia não para. Quero falar de um caso absurdo, um caso de um assalto que aconteceu. Imagina, você está no meio da rua, põe na tela cheia, põe na tela da verdade para o povo ver o que está acontecendo. Olha lá o exato momento em que criminosos rendem um casal. O casal estava dentro desse carro e estava ali, olha lá, o exato momento. Olha lá, o bandido volta, aponta a arma, fala, destrava o celular, destrava e volta para dentro do carro. Entra dentro do veículo os dois assaltantes e dão um famoso pinote. É o flagrante da vida real, é a população que está sofrendo nas mãos dos criminosos. Aqui a gente conta a notícia do jeito que você entende. Aqui a notícia é do jeito que o povão entende. Aqui na tela do SBT. Você não pode mais andar na rua com tranquilidade. Porque você está ali e de repente chega uma dupla, um ladrão armado, aponta a arma, manda você descer do carro. Carro que muitas das vezes você está pagando prestação, né? Aquele carnezão, aquele boletão gigante que ainda está pagando. A gente não tem condições de pagar um seguro porque está cada vez mais caro por conta dos crimes que estão acontecendo, né? E o povo está sofrendo. O povo não aguenta mais ficar refém da criminalidade. Vem comigo aqui na 3, porque eu estou revoltado, porque neste caso, o bandido ainda chegou e falou, não, destrava o celular. Eu não vou levar o celular porque não está destravado. Põe na tela cheia essa imagem, que nós vamos ver. Olha lá, o exato momento. Olha lá, destravou o celular, o bandido levou. É covardia com o trabalhador. Para quê? Sabe para que ele quer que desbloqueia? Vem comigo na 3. Ele quer que desbloqueia porque quer fazer o Pix. Já ali, entra dentro do carro e já vai fazendo o Pix, transferindo esse dinheiro para conteiros. Mas o que é os conteiros? Conteiros é aqueles que vão receber a grana para os bandidos. Porque você acha que o bandido vai usar a conta dele? Nananina, não. Ele pega de outras pessoas, coloca o dinheiro lá e depois toma. Que também é crime, viu? Você que está emprestando conta para criminoso, a sua hora vai chegar. Mas até o momento esses bandidos não foram presos. Mas, ó, até essa altura do campeonato, tenho certeza, esse carro já foi para o desmanche. E os bandidos com celular. Né? Os bandidos já revenderam esse celular. Eles entraram na conta e pegaram tudo que tinha de grana. Mas aí é fácil. Sabe por que é fácil? Porque tem audiência de custódia, é uma mãe. Porque quando vai assaltar, são violentinhos, são bravinhos, aponta a arma na cabeça do trabalhador, aponta a arma na cabeça de uma mulher indefesa. São anjinhos na audiência de custódia. Mas só se for anjinhos do Cramunhão, a verdade é essa. Aqui a gente é a voz da população, fala o que está aqui, ó, na garganta, entalada, né, do povão que está sofrendo. Porque só quem passa por um trauma como esse, tem um caso de assalto na família, sabe, o trauma financeiro, o trauma psicológico que passa. Esses ladrões não foram presos, mas tenho certeza, é questão de tempo para que eles parem atrás das grades. Vem aqui comigo porque mais um caso revoltante. Vítima implora para o assaltante para não ser roubada. Uma jovem voltando para casa depois de um dia de trabalho. Levaram o celular, olha lá, exato, ele abaixa, levanta ali, não mexe e está ali implorando. O rapaz tinha acabado de chegar do serviço. É o exato momento, olha lá, ele se agacha, ajoelha no chão para não levantar, levaram a moto, levaram o celular e foram embora. E a gente sabe qual é o destino dessa moto. Aonde que vai parar ali o sustento de um trabalhador. Você não pode mais chegar tranquilo em casa, hein?
tem que tomar cuidado, gente. Porque quem devia estar preso está solto e nós, da sociedade do bem, está preso. Porque se a gente sai de casa, sai com medo. Nesta ação, até o momento, ninguém foi preso. A Polícia Civil já está de olho atrás desses criminosos, buscando até mesmo outras câmeras de segurança para identificar estes bandidos, estes crápulas que aterrorizam a nossa sociedade. Preste atenção agora nesta matéria que a gente vai mostrar aqui no programa Voz da População. Pode rodar. Mais de 6 décadas atrás do volante. Criei família, tudo, adquiri alguma coisa, desde julho de 1958 até alguns anos atrás, quando eu não pude mais dirigir por causa da visão. Seu Guido contratou um motorista para dirigir o caminhão. Mas há pouco mais de 2 semanas, o ganha-pão da família foi furtado. Em cerca de 5 minutos, 2 homens levaram um veículo que estava estacionado na rua. Fiquei com as lembranças, tem hora que você começa a querer chorar, né? Infelizmente. O caso de seu Guido é mais comum do que parece. Entre janeiro e março deste ano, 550 caminhões foram roubados ou furtados só no estado de São Paulo. Uma média de 6 ocorrências por dia, uma a cada 4 horas. Os dados são da própria Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, obtidos pelo jornalismo do SBT. A maioria desses veículos vai para desmanches clandestinos. Na internet, as peças são vendidas ilegalmente. Basta digitar peça usada de caminhão e em segundos aparece de tudo. Um estudo da Associação Brasileira de Rastreabilidade de Peças aponta que 8 em cada 10 equipamentos vendidos online são roubados. Quando o cara rouba um caminhão de 800 mil, na verdade ele roubou quase 2 milhões em peças. Os criminosos apagam os números do chassi e do motor, o que facilita o comércio ilegal. Segundo a associação, a saída é identificar todas as peças do veículo, uma iniciativa conhecida como vacina. Um caminhão com vacina, ele possui 300 sinais identificadores periciáveis e registrados. No caso do seu Guido, os criminosos desligaram o rastreador. A polícia não tem nenhuma pista dos ladrões. É uma coisa muito triste saber uma pessoa que batalhou a vida inteira para ter e perder tudo. Minha renda, minha aposentadoriazinha foi embora. Vem com mais informações no programa Voz da População. A polícia fechou uma central de golpes, hein? É o crime 171. 11 pessoas foram presas por envolvimento neste tipo de crime. Objetivo, lavar o dinheiro. Olha a quantidade de notebooks. Notebooks que eram utilizados a grana, viu? Tinha grana, bufunfa, cash money, que foi apreendido nesta operação da polícia. As investigações começaram depois de um furto de um celular por meio de uma fraude. Você vê, a polícia vai montando esse quebra-cabeça, vai puxando o fio da meada ali para descobrir todo o esquema. A vítima foi induzida a entregar ali o aparelho para os criminosos, acreditando que receberia orientações de setor financeiro de uma instituição para atualizar o banco. Eu entreguei o celular, nós vamos atualizar aqui o seu aplicativo. Mas aí, quando entregou o celular, os bandidos tiveram acesso ao aplicativo. Olha o prejuízo, meu amigo, 744 mil reais. Aí foi se levantando as informações até chegar nessa central clandestina de telemarketing utilizada para aplicar golpes por telefone e os meios digitais. Então, a Justiça teve autorização ali, o intermédio dessa investigação autorizou mandados de busca e apreensão a 3 endereços ligados aos investigados, mais de 59 mil reais. Põe na tela cheia, olha que foi apreendido, 59 mil reais, uma coleção de bolsas e sapatos de grifes internacionais e depois localizaram essa central clandestina com todo este notebook. Tinha também na central clandestina 50 mil reais. Não é dinheiro de trabalho, é dinheiro de golpe, é dinheiro de gente honesta sofrendo nas mãos destes criminosos. 11 foram atrás das grades, 11. É a quadrilha. Ligam lá, tudo bem, tudo maravilhoso. Né? Põe na tela cheia a imagem, que é o seguinte, eles fazem o seguinte, eles ligam para você, vem aqui comigo na 2. Eles ligam, celularzinho na mão, Oi, tudo bem? Olha, o senhor aqui, nós estamos encontrando uma divergência
e o senhor precisa me passar alguns dados. Qual que é a senha do seu aplicativo? Qual que é o seu login do aplicativo? Aí eles entram e enganam o povo. Aí é o povo que sofre nas mãos destes criminosos. A polícia agora segue com as investigações para descobrir o número total de vítimas que este grupo criminoso aplicou. Mas uma pesquisa realizada recentemente diz que 1 a cada 4 brasileiros já sofreu o golpe nos últimos 12 meses. Né? Mesmo aquele que se diz que é espertão está caindo, porque esses criminosos vão utilizando artimanhas para enganar o nosso povo. Então, quero parabenizar o trabalho da Polícia Civil, que acabou prendendo estes criminosos. Já pode pôr a próxima imagem no ar? Porque a notícia aqui não para. Aqui a notícia é do jeito que você entende no programa Voz da População. E põe na tela cheia que você acompanha uma ação da Polícia Militar atrás de uma moto, hein? Atrás de uma moto ali a fuga. Você acompanha agora os detalhes. É um veículo, é um carro. A produção confirmou para mim agora, é um carro. Olha onde ele vai parar, subiu na calçada. Subiu na calçada, vinha um ônibus ali na frente, tentou escapar, ficou preso, hein? Ficou preso ali no meio da árvore, ficou ali entalado, o criminoso pensou que ia fugir, não teve jeito, hein? Olha lá, o exato momento, aí ele falou, opa, não tem nem como sair daqui, né? Olha ali a situação do criminoso, que acabou se dando mal, até uma viatura da Polícia Civil que estava ali próximo foi interceptar ali esta perseguição policial, ajudar o trabalho dos policiais, abriram a porta de trás, olha lá, o exato momento em que a casa caiu para o criminoso, o exato momento que o cidadão ali que estava com o carro roubado, ele foi preso, foi detido, falou, sai daí que já era, a casa caiu, perdeu, e aí ele se deu mal. Está agora atrás das grades. Você vê a ação policial, né? O que acontece, você fica sabendo aqui no nosso programa A Voz da População. Agora está no chão. Agora ele foi parar no chão, e depois encaminhado para a cadeia, para o Chilindró, vai pagar pelo crime que cometeu. Com certeza, o destino desse carro era o desmanche, hein? Daqui a pouco, certeza, esse carro, se não fosse a polícia chegar ali, iria para o desmanche. E quem compra peças sem procedência incentiva este tipo de crime. A notícia não para no programa Voz da População. Tem reportagem chegando na tela do SBT. Olha só. O projeto foi aprovado pela Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara. De acordo com o texto, o Pix Pensão debita automaticamente da conta o valor da pensão alimentícia para o beneficiário. Se aprovada, a medida deve ajudar quem tem dificuldade de receber a pensão em dia. É o caso de Bárbara, que vive a incerteza sobre o pagamento do benefício destinado ao filho de 3 anos. É uma dor de cabeça muito grande. E não só o estresse, como a gente sofre também, né? Quando se trata dos nossos filhos, fala que a gente vira uma leoa, só que a gente sente por eles, né? Ainda mais quando eles são pequenos, que eles ainda não sabem se expressar. Hoje, a pensão já pode ser descontada diretamente do salário do devedor. Mas quando ele não tem vínculo formal, a cobrança exige uma nova ação judicial a cada inadimplência. O Pix Pensão mudaria esse cenário ao permitir que o juiz determine, no momento da fixação da pensão, o débito direto por Pix. É o que explica esta advogada. A gente tinha grandes problemas com o genitor ou a genitora que não trabalha formalmente com vínculo seletista. Por quê? Porque esse chamado autônomo ou muitas vezes desempregado, ele deixava de promover os pagamentos, ocultava valores, falava que não ganhava um valor X, então só podia pagar um valor muito abaixo. E com esse projeto de lei, isso vai facilitar muito quando o alimentante, aquele que tem que prestar os alimentos, ele é autônomo ou ele está desempregado. Antes de chegar ao plenário, a proposta ainda vai passar por análise na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Bárbara acredita que, se virar lei, o projeto pode tornar o processo mais simples. Quando eles têm um acesso a isso, eles acabam tendo controle, então as pessoas acabam que elas não vão esconder o que elas estão recebendo, então a gente consegue ter um controle maior, porque quem se prejudica no final disso tudo é a criança. Hoje é dia de dar muitas risadas com Carlos Alberto de Nóbrega no programa Praça é Nossa. Olha só! Hoje, 11h20 da noite, o que o Carlinhos da Páscoa traz pra gente? Toda Páscoa, eles se compram em torno do Brasil de 11 milhões de ovos. Isso é mais ou menos a mesma quantidade que a Graciane Barbosa come por dia. Muita diversão. Eu tô linda. Você tá uma gata.
Não, tio, eu tô com ele, né, gata? Hoje, 11h20 da noite. Ainda bem que eles foram embora, sabe? Porque eu odeio gente de mau humor. A praça é nossa. Vamos agora com o nosso Zap da População. É a sua participação aqui com a gente. Este é o Espaço do Povo aqui na tela do SBT. A sua participação faz toda a diferença. Quero que você agora pegue o seu celular e grave um vídeo. Mostre o que está acontecendo aí na sua rua, na sua cidade. Manda para cá, manda para o Paulo Mansuri e toda a nossa equipe. Vai atrás de fazer a cobrança. DDD 11 96783 6666. Quero agradecer demais a sua companhia. Eu te garanto, hein? O povo falando na TV neste horário é só aqui no SBT, é só aqui no programa A Voz da População. Quero começar então uma reclamação de Ribeirão Preto. Alô, Ribeirão, aquele abraço, hein? O Márcio, que mora lá na Vila Albertina, procurou a gente para reclamar sobre um problema que está incomodando os moradores da rua dele. Ô, produção, já tá aí na agulha o vídeo do Márcio? Tá na agulha com áudio e tudo? Então vamos ver, porque A Voz da População é só aqui no SBT. Pode rodar. Nós temos esse bueiro aqui, ó, já há muito tempo ele está entupido, a tubulação, e liga na prefeitura, pede para vir olhar e não é nada feito. E a gente está se sentindo sozinho aqui, porque é época de chuva, tem a dengue e nada é feito. Então a gente está pedindo ajuda ao programa aí para ver se consegue resolver isso aqui de uma vez. Tem uma praça aqui do trabalhador aqui de esquina, mas a tubulação aqui que manda para o outro bueiro lá, tá toda entupida de terra. Nós estamos pedindo ajuda aí para o programa para ver se consegue resolver isso daqui. Porque liga na prefeitura, fala que vai vir, fala que tem ordem de serviço e nada é feito. Ô, Márcio, brigadão, viu, por confiar aqui no nosso trabalho, ter gravado esse vídeo. Ninguém merece ter um bueiro entupido ali, né? Porque além dessa água acumulada, é uma questão de saúde pública sobre essa água parada. Tem a questão dos mosquitos ali rondando nas casas, principalmente a dengue, além de outras doenças. E esse bueiro tá tomado por terra e também ali muita sujeira, lixo que tem ali neste bueiro entupido. Nem água mais desce por ali, não tem nem como. Né? Diante disso, nós entramos em contato com a Prefeitura de Ribeirão Preto para falar sobre este caso, né? Porque é uma questão de saúde pública. O povo reclama, não consegue solucionar o problema e nem menos uma resposta. E nós, claro, aqui do programa Voz da População, utilizando esse canhão de audiência que é o SBT, nós entramos em contato com a Prefeitura e recebemos uma resposta agora. A Secretaria de Infraestrutura de Ribeirão Preto confirmou para a gente que o local já está na lista de programação e deve receber a limpeza nos próximos dias. Então, ficaremos de olho. Ô, Márcio, se o pessoal da Prefeitura aparecer por aí, faz aquele videozão para a gente e aí manda para cá que nós também mostramos o problema solucionado. Mas você aí, tem problema na sua rua? Faça como nosso telespectador, grave um vídeo e mande para cá, mande para o nosso Zap da População. E você aí, já participou do Selfie da População? É, os nossos telespectadores que mandam foto assistindo ao nosso programa. É a nossa comunicação, porque é eu e você e eu juntinhos, as fotos que nós recebemos no nosso Zap. Não mandou? Ah, ainda dá tempo, já pega o seu celular, tira uma foto junto comigo e você pode aparecer aqui, hein? DDD 11 96783 6666, tem um número aqui na tela, tem um QR Code aqui em cima, mas não deixe de falar o seu nome e a cidade de onde está acompanhando, porque este é o Espaço do Povo aqui na tela do SBT. Vamos seguindo com mais mensagens, a participação de Presidente Prudente, pessoal de Prudente, está acompanhando a gente, hein? Quero agradecer a sua companhia. O Manuel, ele procurou a nossa equipe para reclamar da situação de uma avenida na cidade. Gravou um vídeo? Então vamos ver, porque a Voz da População é só aqui no SBT. Pode rodar. Olha, gente. Cadê a prefeitura, a Sabesp? Olha que perigo, ó. Olha isso aqui, gente. Olha que afundado isso aqui, ó. Isso aqui cria um acidente, isso aqui, ó. E bem numa avenida movimentada aqui, ó. A Tancredo. Olha, gente. Olha como que tá isso aqui, gente. Ó, rotatório. Olha que perigo isso aqui, ó. Ó, o motoqueiro passando, olha que perigo.
é a Avenida Tancredo Neves, na região do Jardim Itatiaia, em Prudente. Vou pedir para o Diegão vir aqui comigo, nós vamos mostrar os detalhes no telão da verdade, no telão do SBT. O asfalto afundou, ali os moradores improvisaram, colocaram aqui um cone e colocaram aqui um pedaço de madeira, isopor, para poder sinalizar ali. Tem asfalto sobrando, mas do lado de cá, olha a buraqueira, meus amigos. Aí, na curva, vai sair da avenida para entrar numa rua paralela, numa rua ali do lado, acaba passando por uma situação como essa e prejudica a população. Prejudica demais a população, porque quebra carro, corre risco de acidentes, né? O povo procurou a gente para fazer esta reclamação e aqui essa é a nossa missão. É encurtar a distância entre o povo e o poder público. Então você da região de Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto, Ribeirão Preto, Bauru, Marília, São Carlos, mais de 500 cidades do nosso estado, pode mandar sua reclamação. Faça como o Manuel, DDD 11 967 83 6666. O nosso apresentador e deputado estadual, Paulo Mansur, ficou sabendo deste caso. Pode até pôr na tela cheia, viu? Prepara aí o Renatão para pôr na tela cheia essa reclamação lá de Prudente, porque o Paulo conversou, inclusive, diretamente com o vice-prefeito Ozanam, né, que encaminhou esta demanda já para o setor responsável, e o Paulo já fez a conexão direto com o vice-prefeito, que já falou, nós vamos resolver, que é o mais importante. Né? Pessoal, tem palmas aí? Se tiver palmas para posicionar, para soltar palmas, porque o mais importante, além de mostrar o que está acontecendo na cidade, é buscar a solução. E o Paulo Mansur pegou o telefone, falou com o vice-prefeito Ozanam, e aí ele falou, não, vai mandar um pessoal da prefeitura. Então, ô Manuel, se o pessoal da prefeitura aparecer por aí, resolver esse problema ali do buraco, ali do asfalto ali com problema, grava também um vídeo para cá que atualizamos o caso. Porque a nossa missão é essa, é mostrar o que está acontecendo, cobrar as autoridades, buscando uma solução, ajudando a nossa população. Essa é a missão que o Paulo Mansur passou para mim, para toda a nossa equipe aqui do programa A Voz da População, porque este é o espaço do povo aqui no SBT, é o Zap da População. A notícia não para no programa A Voz da População, tem reportagem chegando na tela do SBT, olha só. Por aqui, muita gente veio à procura do presente ideal para as mães. Talvez um jogo de cama, alguma coisa assim para o quarto. Provavelmente eu vou comprar alguma coisa de chocolate, algum doce assim. E não é difícil perceber. Produtos e serviços ficaram mais caros neste ano. Muitos filhos querem surpreender e trocam os presentes por experiências. E vão desde um almoço especial até um dia de beleza. Mas quem escolhe este tipo de mimo precisa estar preparado para gastar um pouco mais. Em 12 meses, os preços dos hotéis, restaurantes e salões de beleza subiram acima da média do setor de serviços. A Ingrid Caroline decidiu investir esse ano. Deu um dia de spa para mimar a mãe. Eu dei uma pesquisada, mas já estava em mente que eu queria que era algo para ela cuidar dela mesma, um autocuidado para ela. Agora, para quem ainda não encontrou nada, a boa notícia é que itens como celulares e eletrodomésticos estão mais baratos, segundo o levantamento da Fundação Getúlio Vargas Ibre. Essa queda de preço está ligada principalmente a uma retração da demanda logo após o período da pandemia. Outro estudo feito pelo Procon do Rio revelou que a diferença de preços entre lojas pode passar de 90%. Um mesmo hidratante, por exemplo, foi encontrado entre R$ 70 e R$ 140. Já um buquê de 6 rosas nacionais pode custar entre R$ 98 e R$ 150. Por isso, pesquisar faz toda a diferença. E no meio de tantas opções, o mais importante é se organizar e encontrar aquele presente que cabe no coração e no bolso. Ela gosta muito de massagem, essas coisas, ela sempre pedia, e quando eu falei que daria um day spa para ela ficou bem contente. Esse ano ela pensou em mim e tirar essas 2 horinhas para se cuidar. Foi muito bom. Vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daqui, hein?
Estamos de volta agora com o Zap da População. É a sua participação aqui com a gente. Roda a vinheta. É isso aí, porque este é o espaço do povo aqui no SBT. A sua participação faz toda a diferença. Quero que você agora grave um vídeo e mande aqui pra gente. Mande para o DDD 11 967 83 6666. Olha, eu te garanto que a população falando na TV neste horário é só aqui no SBT. Então nem pense de mudar de canal. Eu agradeço demais a sua companhia aqui conosco hoje. Quero trazer a participação da Graziele, ela que é da cidade de Cosmópolis, procurou a gente, pois não está recebendo os 2 tipos de insulina que ela precisa usar diariamente. O detalhe deste caso é que ela já tinha entrado na justiça para obrigar o fornecimento. Vamos entender melhor este caso, porque ela gravou um vídeo para a gente, é a voz da população aqui no SBT. Pode rodar. Oi, Paulo Mansur, eu me chamo Graziele, eu sou daqui da cidade de Cosmópolis. Eu estou entrando em contato com vocês para ver se vocês conseguem me ajudar. Eu sou diabética, eu tenho uma ação ganha já na justiça para estar recebendo a insulina Lantus. Eu uso 4 frascos mensal da Lantus e uma da Prida. Eu recebi durante 1 mês e meio, só que já 1 ano e meio, só que já tem 4 meses que eu não consigo retirar ela. Minha mãe vai no fórum aqui da cidade, eles entram em contato com a prefeitura e eles falam que estão comprando, só que já dura 4 meses e até agora nada. Precisamos da sua ajuda. Muito obrigado, viu, Graziele, por acreditar aqui no nosso trabalho, no trabalho realizado pela equipe do nosso deputado e apresentador Paulo Mansur. E essa questão da insulina é uma questão de vida dela. Ela precisa, para sobreviver, e tomar 2 tipos de insulina. E ela não consegue esse fornecimento, mesmo tendo ação judicial. Cumprindo o que diz a Constituição, porque ela entrou na justiça, buscou os direitos dela, né? E até agora, essa dificuldade para conseguir estes medicamentos. E até a gente estava falando, 2 tipos de insulina. Eu quero até convidar, daqui a pouco vem o nosso Alô Doutor, com o Luiz Pelvezani, mas quero chamar ele, já está posicionado aqui. Vem para cá, doutor Luiz Pelvezani, aqui conosco no programa A Voz da População. Você está agora dentro do nosso quadro Zap da População, mas já que estamos falando do tema de saúde, quero que você explique para quem está nos assistindo qual é a diferença entre as 2 insulinas e por que a nossa telespectadora precisa tomar as 2, não só uma. Explica um pouquinho para a gente, doutor. Bom, excelente dúvida, né? A solução sempre é resolver, poder ajudar a população. Inclusive, a Graziela, com a questão da insulina. Então, no final do ano passado, tivemos falta de insulina, inclusive nos Estados Unidos, e o Ministério da Saúde, ele se colocou a resolver isso até janeiro desse ano. Só que o próprio laboratório, ele avisou que poderia ocorrer falta devido ao aumento da demanda ou importação dificultada, o transporte em algumas regiões do país. Então, vamos lá. O que é a insulina Lantus? Chama-se insulina glargina, uma insulina de longa duração, podendo durar de 20 a 24 horas. Essa insulina evita o pico glicêmico. E a insulina Apidra, que é a insulina glulisina, que é uma insulina de ação ultra rápida, ela serve para cobrir as refeições. Então, 15 minutos antes, eu aplico esta insulina para evitar o pico glicêmico após ou o café da manhã, ou almoço, ou jantar, ou a refeição com maior índice glicêmico do paciente. Então, o que se faz nesse momento onde tem falta de insulina, no caso a Lantus e a Apidra? Se troca a insulina. Né? Se usa insulina, se troca geralmente por insulina NPH, que é outra insulina de ação basal de longa duração, e a insulina regular, que é uma insulina de ação rápida, que com certeza, né, ou provavelmente o médico em questão deve ter feito isso. Né? Então, quando se falta uma insulina, se troca por outra, e provavelmente a paciente, né, deveria estar, né, com essa troca, com ajuste de dosagem, claro, de acordo com sinais clínicos, com valor laboratorial. O que o paciente não pode é ficar realmente sem insulina. Mas na falta de uma, se troca e realmente se aguarda. Claro, tem que ser visto o que está acontecendo, né, visto aí na Secretaria da Saúde, mas o próprio laboratório diz que isso poderia acontecer. Né? Então, se ocorrer a falta, se troca e se aguarda, né, o retorno ou se normalizar, né, a importação e a produção dessas 2 insulinas, são insulinas excelentes,
na verdade. Daqui a pouquinho você volta, então, no nosso quadro Alô, Doutor. Se você está nos acompanhando, quer participar aqui com a gente do Alô, Doutor, mande agora a sua pergunta no Zap da População. Daqui a pouquinho você volta aqui conosco, viu, doutor? Eu agradeço pelo carinho. Daqui a pouquinho, o doutor Luiz Piovesani aqui no nosso programa. Mas eu quero falar dessa questão, porque ela entrou na justiça, né, na busca do que é direito dela. Está na Constituição. Olha aqui, não é um favor. O poder público tem que cumprir, e a liminar dela é contra a cidade de Cosmópolis, a prefeitura, que não está recebendo esta insulina, está prejudicando na qualidade de vida, como até mesmo o doutor explicou, né? Você tem que mudar toda ali a questão da aplicação desta insulina. Então, diante disso, nós entramos em contato com a Prefeitura de Cosmópolis, que é a responsável, então, pelo fornecimento destes medicamentos, mas até o fechamento desta edição, não recebemos uma resposta. Eu quero fazer um apelo para o poder público da cidade de Cosmópolis. Alô, vereadores, alô, secretário de saúde. Vamos, pelo menos, explicar para a nossa telespectadora se é um problema de fornecimento, se é uma questão de liminar. Claro, ela não tem responsabilidade nenhuma sobre essa burocracia. Ela tem que ter o medicamento, o poder público tem que dar um jeito, mas pelo menos dê uma satisfação, porque nós estamos falando de vida. E ela tem como direito ter essa qualidade de vida. Então, se essa resposta chegar nos próximos dias, nós vamos atualizar este caso aqui na tela do SBT, aqui no programa A Voz da População. Porque aqui a gente não esquece, hein? Não é igual os outros aí, que vão lá, falam uma vez e depois esquece. Aqui a gente cobra até a solução dos problemas. É o que o nosso apresentador, que o nosso deputado estadual, Paulo Mansur, fala para toda a nossa equipe em todas as reuniões. Ali a gente reúne para discutir o que vai no ar no programa e ele fala, não podemos esquecer dos casos que nós já falamos. Então tá aí, nós vamos ficar de olho nesta reclamação da Graziela. Eu quero agradecer demais, viu, Graziela, pela confiança aqui conosco. E você aí que está no programa Voz da População, já mandou a sua fotinha? Ainda não? É o selfie da população. Isso mesmo, os nossos telespectadores mandam uma foto assistindo ao nosso programa, porque é eu e você e eu juntinhos. Pode já rodando as fotos que nós recebemos no Zap, já pega o celular. Então, se você está aí nos acompanhando, tira uma foto comigo, ó. Isso aí, gente. 11 967 83 6666. Muita gente está mandando a foto, mas não manda o nome e a cidade. Conta pra gente de onde você está nos acompanhando, porque este é o Espaço do Povo aqui no SBT, Zap da População. E vamos agora com mais informações do nosso estado no Giro Cidade. Agora é a hora de falar de saúde aqui no programa A Voz da População. Chegou o nosso quadro Alô, Doutor. Roda a vinheta. É isso mesmo, o nosso Alô, Doutor está no ar. Quero convidá-lo a participar aqui com a gente. Você tem alguma pergunta a fazer? DDD 11 967 83 6666. Estou aqui com o doutor Luiz Piovesani mais uma vez. Muito obrigado, viu, doutor? Eu agradeço sempre, Fabrício, Estifera, pessoal de casa e sempre falando de saúde. Com certeza. Vamos começar com a pergunta da Maria de Campinas. Ela quer saber se existe tratamento da diabetes sem a utilização da injeção de insulina. Existe ou não existe, doutor? Em alguns casos, não. Em outros, sim, né? Então, existe a diabetes do tipo 1, as principais do tipo 2. Então, o tipo 1, geralmente infanto-juvenil, o paciente ele não fabrica insulina, ou seja, é obrigatório o uso da insulina. Né? A insulina basal, a insulina rápida, isso depende de cada caso, mas se usa. E o diabetes do tipo 2, que é 80% a 90% dos casos, o paciente ele fabrica insulina, mas ele é resistente a ela. Aí eu posso usar o antidiabético oral. Né? Em alguns casos, a diabetes tipo 2 evolui e lá na frente se usa a insulina. Mas, a princípio, não. E lembrando que o principal tratamento da diabetes é a mudança de estilo de vida, a tua alimentação, atividade física e assim por diante. Resumo, diabetes tipo 1 já se entra com a insulina, do tipo 2 se entra com comprimido, podendo lá na frente se utilizar a insulina. Mas é importante destacar que consulte o seu médico de confiança para verificar
a real situação, né, do seu corpo em relação à insulina. Tem mais participações. Olha, o Juraci, ele é de Sumaré. Quero agradecer o pessoal de Sumaré que está participando aqui com a gente. Ele está com muita fadiga e cansaço. Isso pode ter relação com o aumento de peso, doutor? Alô, Sumaré, vamos lá responder para Juraci. O cansaço, a fadiga, geralmente ela é multifatorial, né? Eu me alimento mal, ou não dormi direito, estou ansioso, nervoso, às vezes uma alteração metabólica pode ter a ver realmente com a fadiga. Agora, claro, vamos supor que eu esteja 30 quilos acima do meu peso. Então, vamos supor que eu pego uma mala, coloque 30 quilos de pedra e carregue nas minhas costas. Então, a sobrecarga cardíaca, circulatória, para a parte óssea, para a parte muscular, com certeza o paciente ele começa a ficar fadigado, cansado. Então, se faz a parte laboratorial, os exames, o médico examina e orienta a redução de peso. Vamos lá com a Andréia da Costa, ela é de Santa Bárbara do Oeste. Ela diz que só sente a pressão alta quando bate lá em cima, viu, doutor? 22/18. Isso é perigoso, né? De extrema importância ter uma conduta, né? O paciente ele não pode passar o dia a dia com 22/18, uma pressão muito elevada. Tá? Então, a doença de hipertensão arterial é uma doença assintomática, ela não apresenta sintomas. O paciente pode estar com 25/20 e não sentir nada. Alguns pacientes têm um pouquinho mais de sensibilidade, uma dorzinha na nuca, e às vezes ao contrário, o paciente ele fala, estou com dor de cabeça, então a pressão aumentou, e às vezes é ao contrário, a dor fez aumentar a pressão. Né? Então, o paciente diagnosticado com a doença de hipertensão arterial, ele deve fazer uso do medicamento de forma correta, no horário certinho, porque muitas das vezes a pressão ela eleva e eu não sinto nada, né? Colocando realmente a saúde em risco. Vamos agora com a participação do Gustavo de Rio Preto, hein? Gustavo está ligadinho aqui com a gente. Ele falou que tem pressão alta e está acima do peso. A pergunta dele é: se emagrecer, a pressão dele pode voltar ao normal? Vamos lá, Gustavo. Quando o paciente entra em hipertensão arterial, se entra com a parte medicamentosa, a primeira coisa que solicita é redução de peso. Por quê? Quanto maior a superfície corporal, mais o coração tem que trabalhar aumentando ou descompensando a pressão arterial. A hipertensão é uma doença crônica, em tese ela não tem cura. Agora, você reduzindo o peso, com certeza você diminui a miligramagem medicamentosa, diminui o número de remédios que você toma ao dia, ou seja, melhora a sua saúde. Tá? Então, perder peso, principalmente no paciente com esse diagnóstico, é essencial, é fundamental, é uma proteção cardiovascular. Tem agora a participação da Marcela de Bocaina. Ela quer saber se existe cura para o colesterol. Olha, tem muita gente querendo saber dessa resposta, viu, doutor? O colesterol, às vezes, acontece do paciente falar, olha, eu tenho a genética para isso. E realmente acontece. Porque uma boa parte do colesterol, 70% a 80% do colesterol é produzido pelo nosso próprio organismo. Né? Então, exemplo, né? um exemplo, quando algumas pessoas tomam 1 litro de óleo, o colesterol sobe pouquinho, outras, se olhar, é um exemplo, o colesterol ele dispara, porque tem uma produção maior corporal ao colesterol. Então, eu tenho a genética, ok, não, quem tem a genética tem que tomar mais cuidado. Então, o tratamento do colesterol, das dislipidemias, primeira coisa, mudança de estilo de vida, né? A tua alimentação, o teu treino, redução de peso e assim por diante. Em alguns casos, se usa um remedinho, que são as estatinas, né? A simvastatina, a rosuvastatina, a atorvastatina, a pitovastatina. Cada remédio tem sua dosagem, tem sua educação, por isso sempre orientação médica. Agora entenda, o principal tratamento é a mudança de estilo de vida. Isso qualquer literatura médica vai dizer na primeira linha, tratamento, teu treino, perder peso, né? A parte alimentar e o remédio vem como coadjuvante. Vamos agora com a Neuza de Assis. Quem tem varizes nas pernas, tem alguma contraindicação para fazer reposição hormonal, doutor? Não, varizes na perna não é uma contraindicação absoluta para colocar, né, o hormônio. Claro que reposição hormonal, né? Não que se faz é academia que realmente coloca a saúde em risco. Agora, na verdade, a varizes é a dilatação da veia, né? Ela começa a aparecer principalmente no membro inferior. Contraindicação de uso hormonal, câncer de mama, câncer de endométrio. Aí outro caso, que poderia ser contraindicação, trombose, que não é o caso, trombose venosa profunda, que não é o caso da paciente, tá? Então, você avalia a parte laboratorial, idade, se é menopausada, como é que está o período menstrual, sinais e sintomas, histórico familiar do paciente e, de acordo com o valor laboratorial, se coloca o hormônio que está faltando, né? Testosterona, progesterona, estradiol, sempre levando em conta, priorizando o benefício, se leva em conta o risco e o benefício. Nunca o paciente, a gente pode colocar o paciente em risco às custas de nada, né? Em primeiro lugar, é a saúde, né? E o efeito benéfico do hormônio é a consequência. Doutor Luiz Pelvezano, quero agradecer demais. Olha, o nosso WhatsApp não para de receber perguntas. Se a sua pergunta não foi no ar hoje, semana que vem a gente traz
aqui a sua participação. Mas, doutor, deixe as suas redes sociais, quero agradecer a sua companhia aqui conosco. Eu que agradeço, sempre à disposição, pessoal de casa, quiser entrar em contato comigo, estou à disposição. DR de Dr. Luiz com S. Piovesani. Um abraço a todos e um bom final de semana. Semana que vem tem mais. Alô, doutor. Pessoal, nosso programa de hoje chegou ao fim. Quero agradecer demais a sua audiência, a sua companhia aqui conosco. Esperamos nesta sexta-feira com o Paulo Mansur na apresentação. Ele vai estar de volta aqui no estúdio, hein? Então, compartilhe nas nossas redes sociais a voz da população, as informações com a sua família e amigos. Estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, hein? Eu sou Fabrício Fernandes, um forte abraço, tchau, tchau!